noite, senhor Antônio Onofre. Boa noite, Marcileia, Luciano e Guilherme. Boa noite também, Serena Alves. Boa noite, Anitta e Clarindo. Olá, Fabiana Caldas, Adriana Alvarenga, boa noite. Filomena, boa noite. Fabiana Dove, boa noite também. Aninha e Adriano Borges. Olá, Célio Melo, boa noite. Renata Cristiane, Renata Gomes, boa noite também para vocês. Boa noite, Marilza, seja bem-vinda. Olá, Cláudia Honor e Eliane, boa noite para vocês. Michele e Gabriel, boa noite. Boa noite também, Rosilene, boa noite para você também, Osmane, Diego. Boa noite, Kelly, seja muito bem-vinda. Olá, Patrícia, boa noite também. Hoje é aniversário da Patrícia, que as nossas orações e vibrações possam chegar até ela. Boa noite, Selma, boa noite também, Carmen, Inês, Leopoldina, seja muito bem-vinda. Maria do Carmo, Maria Helena Porfírio, boa noite, sejam bem-vindas. Olá, Marli, boa noite para você, para o Taquim, sejam bem-vindos também. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Espero que a Lúcia esteja cada vez melhor, Ricardinho. Todo o nosso amor e o nosso carinho. Olá, Emerson Martins, boa noite. Olá, Shirley, boa noite também. Marinha, boa noite, seja muito bem-vinda. Com certeza será muito iluminada. Alisson Luz, Rick Sanches, boa noite. Boa noite também, Valdete, Ricardo e Eliane, Edna e Luciano, boa noite para vocês. Lisete, boa noite. Olá, Dudu, tava com saudades, Dudu. Que prazer e satisfação você aqui de novo conosco, seja muito bem-vindo. Adriana e Andréia Dantas, boa noite, Leda. Arlete Naves, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, José Luiz. Gente, eu tô achando que a Valdete está em outra live de outro dia. Eu acho que ela não sintonizou conosco. Mas vamos então aqui iniciarmos. Marcos, que bom, você hoje conseguiu chegar aqui e nos acompanhar no nosso horário. Que legal. O Marcos, gente, sempre acompanha a gente em outros horários, né? E sempre com aquele carinho, aquelas vibrações que a gente agradece sempre. Muito obrigado e muito boa noite, Marcos. Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Ô Wagner, depois se você conseguir falar com a Valdete, eu tô achando que ela está em uma outra live, em outro estudo, e não no de hoje. Se você conseguir falar depois com ela. Gente, vamos então iniciarmos aqui a nossa leitura e estudo de hoje. Por isso convido a todos vocês a, nesses breves minutos, fechar os olhos, abrir a mente, abrir o coração. E hoje, de uma forma, vamos assim dizer, um pouco diferente, nós vamos tentar nos colocar em posição e em condição de captar as bênçãos que estão recaindo sobre todos nós, vindas da espiritualidade maior. Tentem exatamente visualizar uma chuva de bênçãos recaindo sobre cada um de vocês, tomando conta de toda a sua estrutura física e perispiritual, uma chuva de bênçãos e de luz caindo
lavando, higienizando, limpando e iluminando o lar de cada um de vocês. Hoje nós estamos sendo agraciados pela espiritualidade que está derramando sobre nós essas bênçãos para que nós consigamos nos fortalecer cada vez mais. Sim, também recebemos muito auxílio externo e na grande maioria das vezes não conseguimos perceber esta ajuda que o alto nos envia. Que nós possamos nos colocar exatamente nestas condições hoje, de perceber, e aí depois, é claro, como um espelho, refletir tudo isso que nós estamos recebendo por amor ou pelo amor de Deus, de Jesus e da espiritualidade por todos nós. E é exatamente nesse clima de paz, de tranquilidade, de luminosidade que nós vamos nos concentrarmos para mais uma noite de leitura e estudo, para mais uma noite onde nós estaremos relembrando algumas informações bíblicas que nos levarão a uma viagem interior, a fim de que nós consigamos, através do autoconhecimento, descobrir Deus através dos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vocês que aqui estão conosco. Né, Lídia, boa noite. Boa noite, Célia também, seja bem-vinda. Boa noite, Helena Coelho. Olá, Andréia. Sr. Antônio Pazotto e Isabel, sejam bem-vindos. Olá, Elaine Lavez. Boa noite também para vocês, seja muito bem-vinda. Gente, hoje, quarta-feira, dia de nós darmos sequência à nossa leitura, estudo, agora do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E nós estamos agora, nesse instante, tendo a oportunidade de, no nosso último encontro, nós vimos e estudamos as possessões, né? Sobretudo, conseguimos identificar... agora a Valdete chegou, já estava preocupado aqui, viu, Valdete? Que eu acho que você estava numa outra live e agora você chegou aqui. Seja muito bem-vinda, né? Aqui às nossas reflexões de hoje. Olá, Zé Ricardo, boa noite também, Jossanã. Sejam todos bem-vindos. Então, nós vimos no nosso último encontro as possessões. Ercília, boa noite. E como que funcionava todo esse processo e como que Jesus conseguia, pela sua autoridade moral, né, Luísa Nalim, boa noite, Adair, boa noite, como que ele conseguia com a sua autoridade moral, vamos usar essa expressão que eles usavam, expulsar aqueles espíritos que eram incompatíveis, inclusive com o momento, incompatíveis com as próprias pessoas. Não é que eram ou que estavam ali ao acaso ou utilizando do seu próprio livre-arbítrio acima da permissão divina, mas eles estavam exatamente fora da sua verdadeira e única atribuição, que é buscar a sua própria evolução. Mas nós já identificamos, não vamos voltar nesses assuntos. Hoje, Kardec nos propõe exatamente uma reflexão sobre as ressurreições. Lógico que já posso antecipar e nós vamos repetir depois. Boa noite, Joana Camargo. Vamos repetir isso depois. O que nós falamos e chamamos de ressurreição nada mais é do que chamar de novo o espírito para retomar o corpo, chamar de novo para retornar, mas porque o espírito ainda continua ligado. A gente vai falar sobre isso. Não é que ele abandonou e desencarnou e de repente, opa, agora você vai lá e toma o corpo de novo. Não, ainda existem ligações, mas a gente já vai falar nisso. E Kardec traz 3 episódios narrados nos evangelhos que vão retratar essa ressurreição. Boa noite, Adriana Valério, seja bem-vinda. Boa noite também, Dona Luzia, Fabiano Nunes, boa noite. Boa noite, João Gabriel, Nábia, sejam todos muito bem-vindos. Oneida Alves, Vinícius Andretti, todos aqueles que
chegarem aqui durante a nossa leitura e estudo. O primeiro episódio que Kardec vai trazer para nós é exatamente o da filha de Jairo. Gente, Jairo era o chefe de uma sinagoga, tá? Então, assim, é importante nós entendermos. Por quê? Porque quando a gente for falar daqui a pouco dos bastidores, há algumas características que esses bastidores nos ajudam a entender e principalmente a avançarmos mais neste autoconhecimento. Filomena de Lázaro nós vamos falar, mas a gente vai falar nela por último, que é exatamente a mais famosa e a mais conhecida, tá? Só já antecipando, a gente vai falar da filha de Jairo, do jovem filho da viúva de Naim e de Lázaro, as 3 ressurreições que o Evangelho nos traz. Então, Jairo, no primeiro momento, ou a primeira que nós vamos tratar, ele era chefe de uma sinagoga. E o que era uma sinagoga, gente? As sinagogas, nós poderíamos dizer, seriam exatamente aqueles locais que, longe do templo, determinadas pessoas tinham essa permissão para representar ali os sacerdotes e eles eram os responsáveis para a difusão ou a divulgação dos ensinamentos, os estudos que todos aqueles povos, todas aquelas pessoas faziam em cima da Torá ou em cima dos ensinamentos mosaicos, das leis mosaicas. Ednilson, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, as sinagogas era isso. E vocês se lembram, teve uma passagem que Jesus foi, por exemplo, pregar lá na sinagoga de Nazaré, ele foi expulso, o povo já queria apedrejá-lo lá. Por quê? Porque ele estava falando de coisas que contrariavam os ensinamentos de Moisés. Então, a gente sabe que Jesus, nas suas pregações, nos seus ensinamentos, ele falava muito e cobrava, acima de tudo, daquelas pessoas, daquelas autoridades que, acima de tudo, precisavam colocar o exemplo à frente para conduzir aquele povo. Os fariseus, doutores da lei, os próprios sacerdotes. Então, como Jesus chamava a atenção de todos eles, ele não era muito bem visto. Com isso, né, a gente vai perceber que os próprios sacerdotes, principalmente o Sinédrio, que era composto por aquele grupo de sacerdotes, 72 sacerdotes, que regia todo aquele povo, tanto em questões administrativas quanto legislativas e até judiciárias, porque eles faziam também julgamentos, eles começaram a esparramar pessoas para que elas ficassem no pé, vigiassem Jesus e tentassem identificar aquilo que ele fazia que contrariava a lei mosaica, que era exatamente uma forma de ir montando um processo contra ele, depois julgá-lo e condená-lo. Boa noite, Cecília, seja muito bem-vinda, Reinaldo. Então, havia esse trabalho. Então, todas as pessoas que estavam ligadas e vinculadas aos sacerdotes e ao templo de Jerusalém, eles tinham que ficar ali perseguindo e levantando coisas, e principalmente coisas que denegriam a imagem do Cristo. Então, a sinagoga era, vamos assim dizer, uma... Regina Torres, boa noite, seja bem-vinda. Era exatamente um braço do próprio templo. Então, Jairo era o chefe de uma sinagoga. E, sabendo da chegada do Cristo, ele que estava com a sua filha, e aí a gente já não vê, né? Já vamos lá direto nos bastidores. E ele estava com a sua filha doente. Ele venceu e superou os próprios preconceitos. Veja, aqui eu já estou misturando um pouquinho dos bastidores. Amélia Rodrigues vai dizer, ele tinha preconceitos íntimos, por quê? Porque ele tinha a obrigação de vigiar e denunciar os erros de Jesus. Então, só que é o seguinte, ele estava com a sua filha adoecendo. Aliás, ela estava morrendo. E sabendo que Jesus estava chegando de barco, ele foi até Jesus. Para quê? Para pedir que Jesus curasse a sua filha. Ou seja, a fama de Jesus já estava
totalmente espalhada por todo aquele local, por toda aquela localidade, e ele venceu os seus preconceitos. Não, o que mais me importa é a minha filha, é o amor que eu sinto por ela. Não estou nem aí para os sacerdotes agora nesse momento. E ele vai ao encontro de Jesus e pede: Jesus, a minha filha está doente, o senhor pode curá-la? E aí, Jesus ali, chegando, a multidão sendo também sempre atraída pelo próprio Cristo, Jesus fala: vamos então até a sua casa. E eles saíram, foram, a multidão o seguindo. Até que, no meio do caminho, já vem aqueles servos desse chefe da sinagoga e vai falar para ele: olha, não adianta, não incomoda mais o mestre não, porque a sua filha já morreu. A sua filha já partiu. Não adianta mais. Se você está aqui exatamente com aquele pensamento de levar o Cristo para curá-la, ele não vai conseguir. Por quê? Porque a morte já ceifou-lhe a vida. Boa noite, seu Luiz Alberto. Boa noite também, Ranulfo Genari. Boa noite, Flávio Gava. Sejam todos bem-vindos. Dito isso, Jesus virou para eles: não, fiquem tranquilos, gente. Ela não morreu. A menina apenas dorme. E aí, é claro, aquelas pessoas que foram atrás do Jairo, do chefe da sinagoga, começaram até a zombar de Jesus. Você não sabe o que você está falando, você não viu. Nós vimos, e ela está morta, ela parou de respirar. Já podemos, inclusive, já estamos até preparando tudo, o velório, para poder enterrarmos. E aí, Jesus continua seguindo, fala para Jairo: você acredita? Você confia? Então, vamos, sigamos. Vamos até a menina. Vencendo mais uma vez todo aquele preconceito, caminha Jesus, Jairo e toda aquela multidão. E aí a gente vai entrar mais agora nos bastidores. Por quê? Porque no Evangelho eles não trazem essas informações. Amélia Rodrigues vai ser muito clara e categórica, dizendo que quando chegaram naquele ambiente, sobretudo, gente, diante daquela desconfiança, e aí a gente fala de energia. Boa noite, Rosana, seja muito bem-vinda. Aí a gente fala de energia. Sabe aquelas pessoas que em determinados momentos a sua energia, como é que nós podemos dizer? As suas vibrações totalmente negativas e contrárias, que acabam atrapalhando e muitas das vezes acaba influenciando as pessoas. Pois é, Jesus percebia tudo isso ali. E como era um momento, podemos dizer, delicado, Jesus, segundo Amélia Rodrigues, disse: olha, quero todo mundo aqui de fora. Só vai entrar aqui dentro o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Olha para vocês verem que coisa interessante. E aqui eu já abro um parênteses. Porque, gente, Pedro, Tiago e João, eles estavam praticamente em quase todos os fenômenos proporcionados pelo próprio Cristo. Por exemplo, lá do Monte Tabor, da transfiguração de Jesus, eram os três. Com certeza, como diz Amélia Rodrigues, eles tinham um magnetismo, eles tinham uma capacidade de doar fluidos exatamente para auxiliar a Jesus em todas estas manifestações. E aí, todo mundo com aquele pensamento negativo fica de fora, curiosos fica de fora. E aqui, nós que acreditamos e que estamos confiantes no poder de Deus, a gente fica. Então, Jesus, o Pai, a Mãe e os três apóstolos. E naquele instante, claro, Jesus com a sua autoridade moral, aí a gente já aproveita, até para lançarmos mais uma vez aquilo que Kardec coloca no início deste capítulo. A autoridade moral do Cristo era imprescindível e fantástica para a execução desses fenômenos. A sua autoridade, ou a autoridade que ele possuía sobre todos os espíritos, porque ele é o pastor, nós somos as ovelhas, e o pastor sempre quando chama as suas ovelhas, elas obedecem. Então, Jesus, naquele momento, utilizando de todas aquelas energias, ele tinha certeza, ele sabia
que os laços que ligavam o corpo espiritual ao corpo físico ainda estavam ali. Não tinham sido rompidos os laços. Por quê? Porque, gente, se tivesse rompido todos os laços, Jesus não conseguiria trazer aquele espírito de volta ao corpo. O espírito, aí a gente fala rapidamente a questão da encarnação. O espírito que se liga ao corpo, logo lá no início da fecundação, é ele que vai proporcionar o desenvolvimento e o crescimento de todas as células, de todos os órgãos do nosso corpo humano. A gente já aprendeu um pouquinho sobre o fluido vital. O fluido vital é que dá essa vitalidade, é o que dá vida a este princípio material, e esse princípio material vai tomando forma, vai crescendo, evoluindo. Então, essa ligação do princípio inteligente com o princípio material, que acontece no momento ali da fecundação, ela vai se estender, e é aquele espírito que tem o domínio e controle sobre aquelas células. E a morte nada mais é do que o rompimento desses laços e dessa ligação. Depois que rompeu e desligou, não tem mais como nós fazermos essa ligação. Então, ressurreição propriamente dita não existe. Nós estamos, como nos ensina Amélia Rodrigues, diante de casos de catalepsia, e que também pode acontecer com a letargia, que a gente vai estudar mais para frente no livro dos Espíritos, sobretudo essa diferença. E a diferença, só para vocês saberem, o espírito fica ali mais próximo, vamos assim dizer, dentro do nosso próprio ambiente. No outro, o fenômeno é tão interessante que o espírito pode inclusive visitar outros mundos enquanto o seu corpo está ali neste estado de quase morte, tá? Então, havia ligação, Jesus sabia, e quando ele quando ele percebe, está na hora, filha, volte para o seu corpo. E aí, simplesmente os laços que unem o espírito à matéria, eles, vamos assim dizer, eles vão puxando, vão se arrefecendo e trazendo mais uma vez a criatura ou o espírito para o corpo. Jesus falou, levanta e anda. E a partir daquele momento ela começou a conversar e, claro, todos ficaram maravilhados. Boa noite aqui também para o Ricardo, para a Eliane Uzai. Boa noite para Shirley, Vinícius, mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, vejam, ou percebam que não existe milagre propriamente dito, né? Adilson Rivas, seja bem-vindo também. O que existe é Jesus com sua autoridade e o magnetismo de todas aquelas pessoas. Perante aquela situação, Espírito, volte, fortaleça os seus laços e aí se une mais uma vez ou chega no seu corpo, porque não houve desunião e a quebra de todos os laços, e o corpo retoma todas as suas funções. Todas as suas funções. Mais uma vez, estamos diante de casos de catalepsia. Mas não se esqueçam, gente, de Jairo. Ele venceu preconceitos. Imagina se ele não tivesse vencido os preconceitos e não fosse atrás de Jesus. O que aconteceria? Provavelmente essa menina, olá Flávia Alves, seja bem-vinda. Provavelmente esta menina poderia se distanciar e a partir desse distanciamento ela seria enterrada e dentro do túmulo ela desencarnaria. Por outra causa, por outro motivo, e não pela própria doença. Era muito comum, sobretudo no passado, pessoas sendo enterradas vivas. Inclusive tinha, determinados, a gente acompanha na própria história da humanidade, tinha determinados locais que eles enterravam a pessoa e amarravam nas mãos dela uma corda e um sininho do lado de fora. Porque se desse alguma coisa, ela tocasse o sino e alguém visse, rapidamente vinha e a desenterrava. Nós não tínhamos uma medicina avançada como nós temos hoje, com aparelhagem capaz de determinar morte cerebral, principalmente da pessoa, porque sabemos que é o cérebro que comanda todo o corpo. Jesus, com a sua capacidade, com a sua evolução, ele conseguia, numa visão de raio-x, podemos assim dizer, enxergar todos esses laços que uniam o espírito à matéria, e ele sabia o que ele estava falando. Não foi diferente com o segundo caso que o próprio codificador traz, que é o filho da viúva de Naim.
Nesse caso, gente, quando Jesus está entrando na cidade, Naim, ele vê aquele cortejo fúnebre e fala: opa, peraí, o que está acontecendo? Ué, você não está vendo? A pessoa que morreu a gente está levando para o túmulo e vamos enterrar. Não, peraí, ele não morreu, ele apenas dorme. Isso é o que os evangelistas nos trazem. E aí ele para, coloca as mãos no ombro da mãe, confia, você confia? Beleza, jovem, levanta e anda. E da mesma forma, aquele jovem levantou. Sabemos como? Sim, através exatamente desse poder e dessa força fluídica que Jesus possuía. E mais todas aquelas energias e o magnetismo daquelas pessoas. Nesse caso, só para um pouquinho aqui dos bastidores, dizem, né, que esta senhora, essa viúva de Naim, chamava-se Susana. Susana ela chegou a ter uma certa convivência com o Cristo na sua infância, porque eram próximas às cidades, às localidades, e ela sempre ia lá ouvir Jesus falar dos evangelhos, ouvir Jesus falar, trazer ensinamentos, isso quando eram crianças. Depois cresceram, né? Ela casou-se, teve um filho. O seu filho, esse jovem, chamava-se Ezequiel. Susana, quando ela casou com o seu marido, e a gente sabe um pouquinho dos costumes judaicos, o seu marido, de repente, depois de uma viagem, chega, fica com febre, adoece e morre. E ela começou a ficar preocupada, porque naquela época, quando o marido morria, a mulher ela tinha que se casar com o irmão do marido para que ela pudesse ser sustentada. Caso contrário, seria um problema e uma falação ali naquela sociedade, porque ela estaria desrespeitando os preceitos mosaicos. Bom, só que Ezequiel já estava com a idade de 13 anos. E os jovens de 13 anos lá naquela época poderiam trabalhar e sustentar a família. Então ela não precisaria realizar essas segundas núpcias com o irmão do seu marido, porque ela tinha o jovem e o jovem ele poderia sustentar a mãe. E com isso, como ela amava a sua família, ela não queria essas segundas núpcias. Ela ficou mais tranquila. Mas aí, de repente, passado um tempo, o filho começa a adoecer. Começa a adoecer e ela, mais uma vez, fica ali velando. Não, meu filho, você não pode e tal. Mas, dizem os bastidores, ela respeitava a vontade de Deus. Em momento algum, ela chegou a blasfemar ou reclamar com Deus a situação que ela estava passando. Era uma pessoa, e principalmente, né, juntamente com seu filho, muito queridos ali naquela região. Era uma pessoa de boa índole. E todos os vizinhos faziam tudo que podiam, sobretudo naqueles momentos em que o menino, o jovem, estava doente. Mas faleceu, e naquela oportunidade estavam fazendo o seu enterro, já iriam enterrá-lo, quando Jesus aparece e chama o jovem para retornar, porque ele ainda não havia se desligado completamente. Também os bastidores dizem que tanto Susana quanto Ezequiel, a partir daquele momento, passaram a seguir Jesus. Ezequiel foi inclusive um dos grandes auxiliares nas acomodações, ajudava na alimentação, quando os apóstolos, os discípulos, os amigos de Jesus, se reuniam na casa de Simão. Mais adiante, foi um dos companheiros de Bartolomeu, e Susana também acompanhava Maria e as outras mulheres que fizeram parte do evangelho. E a gente sabe, né? Não se falava muito das mulheres naquela época, tá? Muito poucas informações nós possuímos, mas os bastidores disseram que a partir daquele momento seguiram o Cristo, o acompanharam até os momentos cruciais. Gente, esses são os dois episódios, e podemos assim dizer, episódios um pouco mais simples, tá? Que nos ajuda a entender Jesus, a sua autoridade, sobretudo uma autoridade sobre os espíritos bons. Não era só sobre os demônios. Vejam, quando nas possessões eles criticavam, diziam que Jesus tinha esse poder sobre os demônios porque provavelmente ele era um deles. E aí a gente viu, né, como é que Jesus poderia trabalhar contra os próprios demônios e tal, não faz sentido. Mas Jesus tinha uma autoridade também sobre os bons espíritos.
chamando-os, opa, espera aqui, retornem. Agora vejam, nós vamos analisar o caso de Lázaro. Lázaro, sobretudo os seus bastidores, tem algumas coisas mais interessantes. Então, eu não vou nem ficar trabalhando muito com o texto evangélico, porque vocês conhecem. A gente vai trabalhando, vamos assim dizer, mais ou menos juntos. Sabemos que era da família de Betânia e que era irmão de Marta e Maria. Então, basicamente, eram os três. Cada um dos três com características diferentes. Nós não vamos aqui estudar Marta e muito menos Maria. Mas essas duas têm uma passagem interessante no Evangelho, onde fala que uma, enquanto estava preocupado com os afazeres da casa, a outra sentou para ver Jesus. E que Jesus, inclusive, disse, olha, uma escolheu, né, o melhor, porque a gente tem que aprender a dividir, e sobretudo nós somos espíritos e espíritos imortais. Ficar cuidando apenas e tão somente das questões materiais, deixando o espírito de lado, pode nos prejudicar, sobretudo na sequência da nossa própria vida. Boa noite, Juscelia, boa noite também, Amanda, seja bem-vindo. Amanda, Elaine, que eu acho que nós já até cumprimentamos aqui, é um prazer tê-las aqui conosco. Olá, Leívia também, boa noite para todos vocês aí. Então, gente, nos bastidores, né, principalmente Amélia Rodrigues fala muito disso. Nos bastidores, Lázaro era uma pessoa muito triste. Me permitam, são palavras minhas, que eu acho que vai nos ajudar a entender. Ele era triste porque ele tinha uma certa melancolia. No Evangelho, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala de melancolia, ele está falando de algo que hoje nós conhecemos como depressão. Tá? Então, vamos assim, a grosso modo, entender. E aí, eu quero que vocês também entendam e podem até fazer, tá? Uma certa ligação com o nosso mundo atual e, sobretudo, com determinadas fugas. Eu não estou querendo dizer que tanto o filho da viúva de Naim quanto a filha de Jairo estavam fugindo. Por quê? Nós não vimos isso nos seus bastidores. Mas qual que era o problema? Bom, problema também nós não identificamos. Poderia ser exatamente aquela oportunidade para que Jesus ensinasse. Eles tinham essa capacidade, ou eles tinham catalepsia ou letargia, que permitia esse afastamento temporário, deixando o corpo nessa situação de quase morte. Agora, Lázaro, ele tinha uma peculiaridade, porque ele tinha essa melancolia, ele vivia triste. Os únicos momentos que ele ficava alegre é quando ele conversava com Jesus. Gente, quando você conversa com um terapeuta como Cristo, não tem jeito, né? Por quê? Porque Jesus o esclarecia sobre todas as suas dúvidas. Essa melancolia, essa tristeza ou essa depressão que ele sentia era exatamente em decorrência de encarnações anteriores. Ele sentia uma saudade, ele não sabia de quem. Sentia uma saudade, não sabia de onde. Mas aquilo estava lá dentro dele e trazia para fora justamente esta melancolia. Então ele ficava às vezes horas e horas parado e, de uma certa forma, como diz os bastidores, ele tinha perdido o desejo e o prazer da própria vida. Gente, isso nós conhecemos hoje como depressão. Pessoas que acabam sentindo uma angústia íntima, uma melancolia, uma saudade, e alguns não sabem. Alguns já sabem de quem e de onde. Ele não sabia de onde e muito menos de quem que ele sentia, mas com certeza estava relacionado com os vínculos que ele tinha no passado, porque nesses bastidores Jesus vai esclarecer e falar e explicar muito para ele. Lázaro, como dizia Jesus para ele, Lázaro, nós temos que manter o nosso coração onde os nossos pés estão. É mais ou menos aquilo que o Chico também dizia, né? Nós estamos no lugar certo, na casa correta, na cidade adequada, ou seja, tudo que é ideal para a nossa evolução, nós temos. Nós temos que manter o nosso foco na situação na qual nós nos encontramos. Mas eu perdi um companheiro, um parceiro de não sei quantos anos, não sei quantas décadas. Sim, mas houve uma necessidade para isso. Não se revolte com a vida. Por quê? Porque isso vai modificar todas essas suas aspirações e você, desistindo de viver, pode trazer prejuízos maiores e esta separação ser ainda mais longa.
E a gente não quer que a separação seja longa. Se você sente esta saudade, se você tem este amor que às vezes não está aí próximo de você, está distante, é interessante que você consiga superar esta fase para que você tenha o domínio e o controle depois da sequência da sua vida, para que este encontro seja o mais breve possível. Tá? Então, Lázaro tinha esse problema e Jesus falava, não, você tem que vencer, você tem que superar. Eu sei que você se esforça, Lázaro, mas o seu esforço tem que ser ainda maior, Jesus dizia para ele. Porque Lázaro, gente, ele tinha aquilo, olha, peraí, Jesus curou cego, paralítico, será que Jesus pode me curar? Ele pensava assim, mas ele estava pensando o quê? Numa cura vindo de fora para dentro. E Jesus falava, não, Lázaro, é de dentro para fora. Você está se esforçando, mas esforça um pouquinho mais. Busque viver o presente. Deixe o passado e o futuro. Viva o presente, viva o agora. Então veja, gente, Lázaro tinha, vamos assim dizer, entre aspas, motivos. Ainda que ele não entendesse, mas ele tinha motivos para fugir da sua vida, fugir da sua existência, fugir do seu próprio corpo. E o que acontece? Aí a Amélia Rodrigues também vai dizer, né, que ele tinha esse problema e momentos antes da sua morte, por isso que mandaram chamar Jesus, né? Que o texto evangélico fala isso. Ele começou a sentir uma febre muito forte, tá? E a Amélia Rodrigues ainda vai dizer, naquele momento essa febre gerou uma tremura e o dióxido de carbono anestesiava-lhe os movimentos, ou seja, ele estava ficando ali paralisado diante daquela situação e diante daquela dificuldade, ele não estava conseguindo sequer se mover. Então correram para chamar Jesus. Nós, Jesus, corre lá que Lázaro está mal. E ele te ama. E você precisa estar perto. Eu tenho certeza que você pode curá-lo. E o que Jesus disse naquela oportunidade? O evangelista nos fala, olha, ainda não está na hora. Por quê? Porque naquele momento, gente, que Lázaro estava passando por aquilo, Jesus sabia, ele estava justamente nas suas reflexões íntimas de tudo aquilo que Jesus já tinha lhe dito. Ele precisava pensar e refletir e ele precisava sentir mais uma vez o prazer pela vida. E a dor e o sofrimento traz isso para nós. Olha, eu quero viver, eu preciso viver. Então, Jesus falou, não, calma, ainda não está na hora. Demorou mais um período até que ele foi ver Lázaro. E o pessoal ficou todo, né? Nossa, se tivesse chegado aqui antes, ele tinha sido salvo. O senhor chegou agora, o senhor chegou atrasado, não sei o quê. E Jesus, com aquela paz e tranquilidade dele, falou, gente, não. Tudo tem o seu momento. E Lázaro teve este período. Fiquem tranquilos. E aí, né, agora vamos lá e vamos retirar a pedra. E é interessante como os bastidores dizem, né? Que Jesus falou, olha, retire a pedra do seu orgulho e vem para fora. Porque Jesus sabia o que Lázaro estava passando. Jesus teve a oportunidade de conversar com ele e principalmente de conversar conosco. Retire a pedra do teu orgulho e vem para fora. Venha justamente viver o mundo, venha identificar as oportunidades e principalmente venha buscar a sua própria evolução. Não fique parado, não fique estacionado onde você está. Sim, há essa necessidade. E, gente, depois que a gente volta, por exemplo, nós temos aí o caso da jovem filha de Jairo. Os bastidores contam que ela, quando já era adulta, quando já era senhora, ela sentia o maior prazer em contar para as pessoas aquele episódio. Quando ela ouviu a voz doce e meiga do Rabi dizendo, filha, volte. Veja, aquilo mudou completamente a vida dela. E Lázaro teve a mesma oportunidade. Venha, Lázaro, retire as pedras do seu orgulho e venha para fora. Então, isso é realmente
muito interessante. A gente tem que extrair daí essas lições. Eu sei, gente, principalmente quem sofre um pouquinho de depressão ou de melancolia, a gente sabe que é realmente uma situação muito delicada. Mas nós temos que identificar, acima de tudo, os motivos desta melancolia ou dessa própria depressão. A gente já falou um pouquinho de depressão, está relacionado com as perdas, né? Sabe aquelas fases do luto que a Elizabeth Kubler-Ross deixou para nós, que são muito interessantes? Então, a gente tem que identificar e, sobretudo, saber, mas isso aqui é realmente uma perda? Essa é uma separação momentânea? Então a gente tem que buscar se estudar, se autoconhecer e a partir daí vencer e superar essa depressão ou esta própria perda. Lázaro teve essa oportunidade, ficou, salvo engano, 4 dias no túmulo. E depois que ele saiu, ele se transformou. Passou a seguir Jesus e principalmente mudou completamente os seus pensamentos. Veja como que os ensinamentos do Cristo são maravilhosos. Ele sabia. E é claro, gente, acima de tudo, Jesus tinha certeza dessa dificuldade, mas que os laços ainda estavam presentes. Caso contrário, não teria retornado. Então, que fique aí para nós essas lições. Não são milagres, é o conhecimento que Jesus possuía, mas acima de tudo, cuidado com esses aspectos, sobretudo da vida de Lázaro, da própria fuga e dos demais, a manifestação da glória de Deus. Preconceitos de todos os lados. Cada uma dessas 3 histórias tem algo a nos ensinar. Que a gente consiga extrair delas o melhor para o autoconhecimento e principalmente para o nosso crescimento. Muito obrigado a todos vocês. Chegamos aqui ao final, até ultrapassamos um pouquinho do nosso horário, mas a gente fechou esse tema das ressurreições. E aí depois nós vamos dar sequência, né, neste evangelho, no estudo da Gênesis, assim como estamos fazendo com todas as outras obras. Muito obrigado mesmo por todos vocês, gratidão de coração por estarmos juntos e formarmos essa família maravilhosa. Muita paz e até o nosso próximo encontro.